Muito bem, queridas. Esse ano a nossa igreja trabalhou um tema específico, né? Que nós estudamos na IBD, na conferência, ouvimos no aniversário da igreja, etc. E o tema foi Igreja Missional. Muito bem. Esse foi o tema que a nossa liderança escolheu para toda a igreja estudar e aprender durante este ano, né? E de maneira resumida, depois de um ano inteiro ouvindo, falando e exercitando a nossa mente nesse assunto, podemos resumir que, pode passar, uma igreja missional é aquela onde cada pessoa compreende e cumpre o seu chamado individual para evangelizar os ímpios e discipular os crentes. Esse chamado não foi feito pelo pastor e nem é um desafio criado pelos missionários. Este chamado foi deixado pelo próprio Jesus Cristo após a sua morte e ressurreição como uma ordem para os seus discípulos. Não só os apóstolos, mas para todos aqueles que seguem e creem em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós lemos isso, por exemplo, lá em Mateus 28, do 18 ao 20, que diz que, pode passar, Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, né, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Diante desse chamado, dessa convocação que é para mim e para você, nós decidimos então estudar aqui entre nós mulheres durante esse ano a vida e o ministério de Cristo. Mas você sabe por quê? A resposta é simples, pode passar. Porque nós somos incapazes de cumprir o nosso chamado para evangelizar e discipular se nós não soubermos quem é este que nos chamou, o que é o evangelho e o que é ser um discípulo. E a resposta para essas três perguntas giram em torno do próprio Cristo. Quem é esse que nos chamou? Jesus Cristo. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova, a boa notícia de que através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, a salvação e o perdão dos pecados estão disponíveis para o pecador, restaurando o relacionamento entre Deus e o pecador. E o que é ser um discípulo, gente? Ser discípulo é ser um seguidor de Jesus Cristo. É aprender os ensinamentos de Jesus, é obedecer os mandamentos de Jesus, é imitar o caráter de Jesus, é anunciar o evangelho de Jesus, é fazer novos discípulos de Jesus. Logo, minha irmã, grava isso daqui que vai aparecer para você, ó. Se a minha missão como cristã e a sua missão como cristã gira em torno de Cristo, não há outro caminho para mim e para você, a não ser o de crescer no conhecimento da pessoa de Cristo. Grava isso. Então, nós já sabemos, ao longo de todo esse ano, que nosso dever cristão é conhecer a Cristo, aprender os ensinamentos de Cristo, obedecer os mandamentos de Cristo, imitar o caráter de Cristo, anunciar o Evangelho de Cristo, fazer novos discípulos de Cristo. E eu não quero repetir hoje aquilo que nós já passamos o ano inteiro ouvindo. Hoje, eu quero falar com vocês sobre um outro aspecto que deve fazer parte da nossa vida cristã, que é a nossa satisfação em Cristo. Satisfação em Cristo. O que isso significa? Vamos começar a entender isso por partes. Primeiro, o que significa satisfação? Né? Satisfação é uma palavrinha que carrega dois sentidos principais. Primeiro, satisfação significa ter ou fazer o bastante, o suficiente, estar completo. Então pensa assim, você vai fazer uma refeição. Normalmente você monta o seu prato colocando uma quantidade de comida que você imagina que será o suficiente para tirar a sua fome e te deixar abastecida até a próxima refeição, certo? Se você não colocou o suficiente na primeira vez, você vai lá, repete, se serve novamente e come até ficar satisfeita, certo? Logo, satisfação é o estado de ter o suficiente, estar completo, ter o bastante. Mas satisfação também significa um sentimento de prazer, contentamento, realização.
Então, se eu tenho o suficiente, aquilo que eu precisava foi satisfeito, logo eu sinto satisfação, prazer, alegria, contentamento, me sinto realizado. Então, vamos pensar em alguns exemplos disso, tá? Hoje não, mas pensa que é um dia muito quente. Hoje foi um dia mais fresquinho, graças a Deus. Mas pensa que é um dia muito quente, está com muito calor, suando, acabou de chegar em casa depois da feira e você vai beber uma água. Pensa nessa situação. Você escolhe uma água em temperatura ambiente, aquela água quente da torneira, ou você escolhe uma água mais geladinha? Pensa aí, a resposta é fácil, né? Você escolhe uma água mais geladinha, ou pelo menos misturada ali, né? Mais fresca. Por quê? Porque o que você precisa, o que você quer nesse momento é acabar com a sua sede e aliviar o calor que você está sentindo. E a água geladinha ou a água mais fresca, ela satisfaz essas duas necessidades. Logo, depois de você virar aquele copo de água fresca, depois de chegar da feira, você vai sentir o quê? Prazer, satisfação. Para alguma, se for um copinho de coca estralando, melhor ainda. Mas eu não vou dizer quem, ó. Não vou dizer quem, longe de mim. Outro exemplo, pensa que é dia de faxina em casa, tá? Se fosse na época que eu morava com a minha mãe, amanhã seria o dia de faxina, sábado era dia de faxina ou sexta-noite também. Então pensa que é dia de faxina em casa. Em que momento você vai se sentir satisfeita com a faxina? No momento em que tudo estiver limpo, mas ainda fora do lugar? Sabe, quando você já terminou a limpeza, mas a cadeira ainda está em cima da mesa, os panos de chão ainda estão sujos no tanque? Ou você vai se sentir satisfeito quando tiver tudo limpo e organizado? Cada coisa no seu devido lugar, panos de chão limpos, secando no varal, produtos de limpeza de volta aos seus lugares, tapetes limpos no chão e você pronta para tomar aquele banho revigorante, relaxante pós-faxina? A segunda resposta, não é, minhas queridas? Mas por quê? Por que essa segunda opção? Porque tudo que precisava ser feito foi concluído, não há nada pendente, não falta nada. O meu plano foi satisfeito, por isso agora eu sinto satisfação. Um último exemplo, bem do que a gente está vivendo agora nessa época. Você vai comprar uma roupa nova para passar o Natal. O Natal na sua sala, mas você vai comprar uma roupa nova para passar o Natal. Você geralmente fica satisfeita com a primeira opção de roupa que você pega e experimenta? Olha, de acordo com as pesquisas daqui, ó, da minha própria mente, nós não ficamos satisfeitas logo com a primeira opção, porque se fosse assim, não teria tanto homem parado na frente das lojas de roupas no shopping esperando suas esposas, principalmente nessa época do ano. Tô certa? Então tá. Nós geralmente só ficamos satisfeitas quando encontramos uma roupa BBB. O que é BBB? Boa, bonita e barata. E nós sabemos muito bem, gente, que encontrar uma roupa BBB não é uma tarefa fácil e nem rápida de se cumprir. Tá bom, marido? Tá? Isso fica de gravação pro meu marido também. Não é fácil de achar isso. Na maioria das vezes, né, a gente acaba abrindo mão de uma coisa ou outra, acaba se conformando, né, com o que achou e segue a vida, porque às vezes você não tem muito tempo para poder, né, ficar se desgastando ali. Mas quando a gente encontra uma roupa boa, bonita, em promoção, baratinha, nossa, a nossa alegria, a nossa satisfação é tão grande que a gente sai da loja com um sorriso de orelha a orelha, a gente sai contando para todo mundo do super achado que nós fizemos. E se alguém te elogia, esquece. Você não diz obrigada. Você diz o quê? Menina, você não sabe o quanto eu paguei nessa roupa. Tá? É isso que você responde. Por quê? Porque essa satisfação, esse contentamento, esse prazer é resultado de ter uma roupa que satisfaz adequadamente todos os critérios que foram estabelecidos para ela. Ela era boa, ela era bonita e ela era barata. E isso me trouxe satisfação. Prazer, contentamento. Então, guarda essa informação. Satisfação.
Significa o estado de ter o suficiente, estar cheio, ter bastante, completo, pleno, não falta nada. E também significa o sentimento resultante disso, sentimento de estar satisfeito, contente, alegre, realização, sensação de prazer. Então percebe que é uma palavrinha usada em dois sentidos, tá? Usada para descrever uma circunstância, um estado, e usada para descrever um sentimento, tá bom? Agora, nós vamos exercitar a nossa mente em cima de uma pergunta que todo cristão deve fazer a todo momento, que é, pode passar o slide, olha aí, o que todo cristão deve se perguntar a todo momento, em qualquer situação. Falem para mim num lindo coral em 3, 2, 1. O que a Bíblia diz sobre isso? Essa pergunta você tem que fazer a todo momento, em qualquer circunstância, sobre qualquer coisa. O que a Bíblia diz sobre isso? O nome disso é discernimento. Saber discernir o certo do errado, o que agrada do que não agrada a Deus, o que é bom do que é mal, isso é discernimento. Então vamos lá. O que a Bíblia diz sobre satisfação? Olha, nós poderíamos fazer uma conferência de uma semana inteira para falar sobre satisfação, e ainda assim não seria possível expor tudo que a Bíblia diz sobre isso. Então hoje, ciente do meu tempo limitado e da minha própria limitação pessoal, eu vou trazer só algumas informações sobre esse assunto, tá bom? Primeiro eu quero que você saiba que, pode passar a ler? Primeiro eu quero que você saiba que a Bíblia diz que Deus é a fonte da satisfação plena da alma. A Bíblia diz que Deus é a fonte da satisfação plena, completa da alma, tá? Os exemplos que eu dei sobre comer o suficiente, beber uma água fresca, encontrar uma roupa de bebê, concluir uma faxina, tudo isso traz satisfação, mas é uma satisfação insuficiente, passageira, limitada. Ainda que no almoço você tenha comido o suficiente e ficado satisfeita, depois de algumas horas você vai sentir fome de novo. Você se satisfez com uma água fresca quando chegou da feira, mas depois de um tempo você vai sentir sede de novo. Você comprou uma roupa super legal agora, mas daqui a um tempo ela vai rasgar, vai murchar, vai desbotar, ou você vai enjoar dela e você vai precisar comprar roupa de novo. E a faxina, gente? Você terminou ela agora, mas daqui a pouco vai entrar alguém com o pé sujo na sua casa, ou você mesma vai precisar se alimentar e vai sujar de novo panela, talher, prato. E aí o que acontece com aquela satisfação? Ela se desfaz, ela se acaba. Ó, passa assim. E por que isso acontece? Primeiro porque as coisas e as circunstâncias deste mundo, elas são mutáveis, ou seja, elas mudam, elas não permanecem iguais para sempre. Se você fizer uma super faxina na sua casa e quando terminar você fechar toda a casa, fecha tudo, tranca tudo, terminou a faxina, tá tudo limpinho, fecha tudo, e você deixar ela lá, fechada, trancada por um ano, quando você abrir a casa, ela vai estar limpinha, intacta, do jeito que você deixou? Não. Por quê? Porque ela vai estar cheia de poeira, teia de aranha, precisando novamente de uma faxina. As coisas mudam, elas não permanecem iguais para sempre. Outra coisa, as coisas e as circunstâncias deste mundo, elas não são eternas, elas são passageiras. Ainda pensando no exemplo da casa, vamos para um outro aspecto disso. Pensa que depois de muita luta você conseguiu realizar o seu sonho de ter a sua casa própria. É o sonho, historicamente, número 1 dos brasileiros, né? Querida, essa alegria de conseguir comprar a sua casa própria, ela não vai durar para sempre. Por mais cuidadosa que você seja com a sua casa nova, por melhor que seja a casa que você comprou, uma hora ou outra a sua casa vai começar a se deteriorar e trocar a sua alegria por dor de cabeça. O piso vai quebrar, um cano vai estourar, a fiação vai precisar ser trocada e por aí vai. Não é verdade? Terceiro ponto, as coisas e as circunstâncias deste mundo, elas são limitadas.
limite, elas não nos satisfazem por completo. Vou voltar no exemplo da casa própria. Você conseguiu dar entrada na sua casa própria, né? A maioria dos brasileiros, quando adquire a sua casa própria, é com financiamento, ele tem o dinheiro todo para dar ali de uma vez, certo? Então você conseguiu dar entrada na sua casa própria, mas essa alegria de, meu Deus, agora eu tenho a minha casa, ela logo é abafada pela preocupação de conseguir pagar todas as 300 parcelas que tem pela frente do seu financiamento. Ou a alegria de ter a sua casa é logo abafada pela ansiedade de querer comprar móveis novos e bonitos. Minha casa está nova, não posso usar aquele móvel lá que está todo esbagaçado no fundo, de tanto arrasta para lá, arrasta para cá. Ou a alegria de ter a sua casa é abafada pelo medo de ficar doente ou acontecer alguma coisa e você não conseguir desfrutar do que você tanto sonhou. Percebe como as alegrias proporcionadas por este mundo, por melhor que sejam, tá? Ter uma casa própria não é pecado não, tá? É um desejo bom, legítimo. Mas veja, por melhor que sejam essas coisas, por melhor que sejam as circunstâncias desta vida, elas são limitadas. Elas são incapazes de cobrir todas as demais preocupações, ansiedades e angústias da vida. Elas não nos preenchem por completo. Elas não nos preenchem por completo. E por quê? Que nada nesse mundo é capaz de nos satisfazer plenamente. Pode passar aí, Lê, por favor. Por que nada neste mundo é capaz de nos satisfazer plenamente? Agostinho disse o seguinte: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Ele não diz fizeste-nos para este mundo, ele diz fizeste-nos para ti, e inquieto, agitado, insatisfeito está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Queridas, Deus não nos criou para esse mundo, Deus nos criou para Ele. A nossa alma foi criada por Deus para nos satisfazer nele. E uma vez que o pecado entrou no mundo e nos separou de Deus, nos afastou de Deus, a nossa alma passou a sentir um vazio que só Deus pode preencher plenamente. Porque esse vazio é exatamente, milimetricamente do tamanho de Deus. Olha o que C.S. Lewis disse sobre isso. Pode passar a ler? Olha que interessante essa consideração dele. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo, nada nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é a de que fui criado para um outro mundo. Vou repetir, essas palavras do Lewis são lindas. Se eu encontro em mim um desejo, um anseio que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, pense assim, o rico, quando ele ganha muito dinheiro, ele fica satisfeito ou ele quer mais? E você fala, gente, mas ele já tem uma casa incrível, já tem carro, já pode viajar quantas vezes ele quiser no ano, ele nem precisa mais trabalhar, porque ele tem tanto dinheiro investido que o rendimento é suficiente para ele viver, mas ele quer mais. Se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é a de que fui criado para um outro mundo. Pode passar a ler? Isaías 43:7, Deus diz: eu os criei para a minha glória. Pode passar a ler? Romanos 11:36, todas as coisas vêm de Deus, existem por meio de Deus e são para Deus. A Deus seja toda a glória para sempre, amém. Esse texto é novo para vocês? Não, né? Queridas, Deus nos criou para a sua própria glória. Deus nos criou para a glória dele. E o que isso significa? Que Deus me criou para a glória dele. Eu gosto de explicar isso para crianças. Lá em casa a gente tem um costume que quando é aniversário de algumas crianças, não dá para fazer sempre, né? Mas no aniversário de algumas crianças que a gente tem tempo, a gente tem uma cartinha padrão
onde a gente, né, parabeniza a criança, dá um presentinho lá específico para ela e ensina ela sobre ter sido criado para a glória de Deus. E aí a gente gosta de explicar para a criança esse conceito, que é difícil, né? Difícil explicar. A gente gosta de explicar da seguinte maneira. Quando alguém faz uma apresentação na escola, nós não batemos palma no final? Quando um cantor termina o seu show, as pessoas ficam de pé e aplaudem. Quando termina uma peça de teatro, as pessoas também batem palma. Quando alguém apresenta uma ideia incrível ou um produto muito bom no trabalho, as pessoas também batem palma. Pois é, as pessoas batem palma para mostrar que elas estão admiradas com aquilo que elas estão vendo. Isso significa que elas estão reconhecendo que aquelas pessoas que apresentaram o teatro, apresentaram algo na escola, estavam cantando, apresentando uma ideia, um produto e tudo mais, isso significa que elas estão reconhecendo que aquelas pessoas são muito habilidosas no que fazem, são muito inteligentes, talentosas, etc. Pois bem, passa aí, né? Olha o que a gente fala para as crianças em cima disso. Deus criou você para que a sua vida mostre como Ele, o seu Criador, é incrível. Deus nos criou para sermos um espelho que reflete quem Ele é. Quando nós vivemos da maneira como Deus quer, nós mostramos para o mundo como Deus é bom, amoroso, justo, verdadeiro, cuidadoso, forte, poderoso, soberano, etc. E isso tudo faz com que as pessoas vejam como Deus é maravilhoso e queiram se aproximar dele. Quem não quer se aproximar de um Deus desse? E isso resulta em glória, como se fossem palmas para Ele. Queridas, pode passar a ler? Quando nós buscamos a nossa alegria e satisfação em Deus, mais do que em qualquer outra coisa, nós estamos glorificando a Ele. Nós estamos cumprindo o propósito para o qual Deus nos criou. Nós estamos dizendo para este mundo que Deus é maior e melhor do que qualquer coisa neste mundo. Nós estamos testemunhando para este mundo que nada é melhor do que o próprio Deus. Mas, quando eu busco a minha alegria e satisfação nas coisas deste mundo, eu estou dizendo que Deus não é suficiente para mim. Quer para pensar nisso? Se a minha alegria está em comprar coisas, em obter reconhecimento das pessoas, em crescer profissionalmente, em me aposentar com um bom dinheiro na conta, em ter uma família feliz, em ter saúde ou qualquer outra coisa, ainda que seja algo bom e legítimo, e quando eu não tenho isso que eu quero, eu me frustro, eu fico irada ou triste, eu estou simplesmente gritando para o mundo todo ouvir que essas coisas são melhores do que Deus e que só elas e não Deus podem me dar alegria. Que testemunho é esse, minha irmã? Que evangelho é esse que muitas vezes a nossa vida está pregando? Sabia que quando você despreza ao Senhor, buscando sua alegria nas coisas pequenas, passageiras, vãs, limitadas deste mundo, você está cometendo uma heresia e blasfemando contra Deus? Você, que vive na igreja, que é crente há 1000 anos, heresia é quando você distorce ou nega o ensinamento das Escrituras. Em João 6,35, o próprio Jesus disse que Ele é o pão da vida. Aquele que vai até Ele nunca terá fome, e quem crê nele nunca mais terá sede. Essa é uma afirmação que Jesus faz sobre como Ele satisfaz as necessidades mais profundas da nossa alma. Em 2 Coríntios 12:9, Deus diz para Paulo e para nós também que a graça dele nos basta. Receber a graça de Deus por meio da salvação em Cristo Jesus é suficiente para nós.
Isso faz com que a nossa alma não necessite de mais nada para estar completa e satisfeita. Quando você busca desenfreadamente as coisas deste mundo, esperando encontrar alegria ao obtê-las, você está dizendo que Deus não é suficiente para satisfazer a sua alma. E que mesmo com Jesus, a sua alma ainda tem sede e fome. Você está dizendo que a graça de Deus é insuficiente, que ela não basta. Agora, você sabe o que é blasfêmia? Blasfemar é insultar, ofender, desrespeitar a Deus. Quando Deus diz que Ele é suficiente para satisfazer a sua alma, que a graça dele é tudo o que você precisa, e você diz com a sua vida que isso não é verdade, você está insultando a Deus, ofendendo a Deus, chamando Deus de mentiroso. Você deve estar pensando, mas eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso, eu nunca falei isso. Longe de mim, ó, bate na madeira. Querida, você não precisa falar isso com palavras. Às vezes a sua vida, os seus pensamentos, os seus hábitos, as suas atitudes estão dando testemunho disso. Mas uma coisa eu afirmo com certeza: Deus não é homem para mentir. Se Deus não é homem para mentir e a sua vida está dando um testemunho aí de que talvez ele esteja mentindo, então nós só temos duas possibilidades aqui. As coisas não estão batendo. Ele diz uma coisa, mas você está vivendo como se ele tivesse dito outra. Então temos duas possibilidades aqui. Ou você está vivendo uma vida de engano, achando que é crente, mas na verdade você não é. E por isso Deus não tem satisfeito a sua alma, porque você ainda está morta espiritualmente, separada de Deus, imersa em seus próprios delitos e pecados. E gente, isso é muito comum, tá bom? Ter dentro da igreja pessoas que falam como crente, se vestem como crente, agem como crente, oram como crente, mas não são crentes. Nunca depositaram a sua fé e confiança em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. É algo comum, infelizmente. Já viu filho de crente? Ele se veste como crente, ele fala como crente, ele sabe orar antes da refeição, antes de dormir, ele sabe que todo domingo é dia de igreja, mas não necessariamente ele já depositou a sua confiança e fé em Jesus como seu Salvador pessoal. Mas ele sabe imitar tudo aquilo que ele vê. A gente também vive assim muitas vezes. E tem muita gente vivendo assim dentro da igreja. Então eu vou te fazer duas perguntas para você avaliar se esse é o seu caso. De um ímpio, um descrente, que está se enganando achando que é crente, mas que não é crente. E por isso Deus não está satisfazendo a sua alma, porque você não tem ainda relacionamento com Deus. Duas perguntinhas para você avaliar, são perguntas que eu e o Fábio, na nossa igreja antiga, nas nossas viagens missionárias, a gente sempre fazia os nossos evangelismos ali de porta em porta, e essas duas perguntas a gente usa até hoje. Primeiro, se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu, viver eternamente ao lado de Deus? Vou repetir, se você morresse hoje, você tem certeza de que você iria para o céu, viver eternamente ao lado de Deus? Se a sua resposta é não, ou não tenho certeza, então isso já é um alerta. Segunda pergunta: se você morresse hoje e chegasse na porta do céu e Deus estivesse lá te esperando e te perguntasse: querida, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você responderia para Deus? Se você morresse hoje, por que Deus deveria deixar você entrar no céu? Pensa aí. E isso não é uma pegadinha, tá? Não estou brincando com essas perguntas, são perguntas sérias. Por que Deus deveria deixar você entrar no céu para viver eternamente ao lado dele? Para essa pergunta só existe uma resposta certa.
que é o que a Bíblia diz. Eu tenho direito, eu posso dizer isso com convicção, eu tenho direito de entrar no céu, porque eu reconheço que sou pecadora, mas eu já confessei os meus pecados ao Senhor. E confio que na cruz Jesus pagou o preço pelos meus pecados. E por isso eu recebi o perdão de Deus e eu vivo debaixo do governo de Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Essa é a resposta bíblica. Essa é a resposta certa. O seu direito de entrar no céu foi conquistado por Cristo. E está no fato de você ter recebido Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal. Se seus pais são crentes e você cresceu num lar cristão, isso não faz de você um crente. Enquanto você não depositar a sua fé em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, você não é crente só porque você é filho de crente. Agora, se a sua resposta foi qualquer outra coisa diferente disso, como por exemplo, não sei por que Deus deveria me deixar entrar no céu. Ou, mas eu vou à igreja toda semana, eu dou meu dízimo. Como assim? Eu não comprei um lugarzinho no céu com o dízimo que eu dou? Ou, eu me esforço tanto para ser uma pessoa boa, eu ajudo os pobres. É o Espiritismo que fala que caridade te leva para o céu, né? Seja lá o que for que você tenha pensado, que não esteja relacionado à obra completa e suficiente de Jesus na cruz, por favor, vem falar comigo depois. Por favor. Pode ser que você seja joio vivendo no meio do trigo, achando que é trigo, e todo mundo ao seu redor também achando que você é trigo, mas só Jesus sabe que você é joio. E Ele mesmo vai separar você do trigo no dia do julgamento para te lançar ao fogo, como diz em Mateus 13. Ou talvez, você seja como aqueles que Jesus disse lá em Mateus 7, no finalzinho do Sermão do Monte. Que Jesus disse que tem gente que chama Ele de Senhor, Senhor, mas essas pessoas não entrarão no reino dos céus. E Jesus diz que no dia do julgamento, muitos dirão, Senhor, Senhor, eu fiz tanta coisa em seu nome. E o que o próprio Jesus vai responder para elas? Se afasta, eu não te conheço. Nunca te conheci. Se afaste de mim. Repito, se você tem dúvida sobre a sua salvação, vem falar comigo depois. Ou procura o pastor Messias, procura o Fábio, mas resolva esse assunto, ok? Agora, a outra possibilidade que nós temos aqui para você que está buscando a sua alegria nas coisas deste mundo, ao invés de buscar e desfrutar da plena alegria que Deus pode te dar, é que talvez você seja verdadeiramente salvo, crente em Cristo Jesus, já tem sua morada ao lado de Deus, reservada por Cristo Jesus. Você tem plena certeza da sua salvação, você já confiou em Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, mas você ainda é uma cristã imatura. O seu conhecimento sobre Deus ainda é pouco e por isso você não sabe ainda o quanto Deus é suficiente para você. E como consequência você está vivendo como alguém que tem uma conta bancária com milhões, bilhões, trilhões de reais, mas que por não saber disso, vive mendigando pão na rua. O autor de Hebreus chama você de criança espiritual, que ainda precisa ficar tomando leitinho, não consegue aprender coisas profundas sobre a Bíblia, porque você ainda é imatura. E o próprio autor de Hebreus diz que isso não tem nada a ver com o tempo de conversão, tá? Ele mesmo diz em Hebreus 5 que muitos cristãos já deveriam, pelo tempo de conversão, já deveriam estar ensinando, sendo mestres que ensinam as coisas profundas sobre Deus e a Bíblia, mas que essas pessoas não são assim porque elas mesmas se tornaram negligentes para ouvir. Elas mesmas escolheram estudar pouco ou prestar pouca atenção no que estava sendo ensinado. E aí no começo do texto de Hebreus 5, o autor
diz que ele mesmo tem tantas coisas profundas que ele gostaria de dizer e ensinar. Essas pessoas têm tanto para desfrutar de Deus, mas como elas são imaturas, elas precisam ficar ouvindo o básico de novo e de novo e não conseguem ainda desfrutar da riqueza que há no relacionamento com Deus e vivem só no raso. Vivem só no raso. E dentro disso tem um outro aspecto que é que provavelmente o seu relacionamento com Deus é deficiente. Você ouve pouco a voz de Deus porque você lê pouco a Bíblia. Ou lê só para cumprir o checklist do dia. Já fiz meu devocional do dia, tá tudo certo, eu tô santa, ó, abençoada, protegida até o final do dia. Só que você lê por ler e não presta atenção. Não medita, não grava nada do que leu. E fora que você também deve falar pouco com Deus, porque você ora pouco. Ou só faz uma reza. Já viu o crente de reza? Que é aquele que faz a mesma oração igual todos os dias? Ou quando você ora, você só faz pedidos como se Deus fosse um Papai Noel? Enfim. Pode passar o slide aí, né, por favor. Salmo 16:11 diz: uma verdade absoluta, quer ela seja real na sua vida ou não. Isso é um fato. Quer você veja ou não. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Há alegria plena na presença do Senhor. Eternos prazeres à direita do Senhor, ao andar ao lado do Senhor. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Há, não é que pode haver, há alegria plena na tua presença, eternos prazeres à tua direita. Pode passar a ler, por favor? Salmo 43:4 diz: Deus, fonte de toda a minha alegria. Eu te louvarei com minha harpa, ó Deus, meu Deus. Fonte de toda a minha alegria. Deus é a fonte da plena alegria e do eterno prazer. Pode passar, Lê? Filipenses 4:4. Olha essa ordem. Alegrem-se sempre no Senhor. É um imperativo, é uma ordem, um mandamento, é para fazer. Alegrem-se sempre no Senhor. Vou dizer novamente, alegrem-se. Buscar a alegria em Deus, se satisfazer em Deus, é mais do que uma possibilidade para o cristão, é uma ordem, um dever cristão. Agora olha isso, passa o próximo, né? O ímpio busca a sua felicidade nas coisas deste mundo, porque isso é tudo que ele tem. O ímpio busca a sua felicidade nas coisas deste mundo, porque isso é tudo que ele tem. Você espera o que dele? Você não pode esperar que o ímpio viva como crente, porque ele não tem a liberdade que Cristo conquistou para ele. O ímpio busca a sua felicidade nas coisas deste mundo, porque isso é tudo que ele tem. Mas nós, que fomos alcançados por Cristo, que tivemos os nossos pecados perdoados, que recebemos a salvação, nós temos o próprio Deus. Cristo nos reconciliou com Deus, nós temos relacionamento, acesso ao Pai, o véu foi rasgado, nós podemos ter relacionamento, não só podemos, como nós temos, porque Deus agora caminha conosco, não mais como nosso juiz, mas como nosso Pai ao nosso lado. Nós temos relacionamento conquistado por Cristo Jesus, acesso ao Pai, aquele que é o Altíssimo, que está acima de todas as coisas. Aquele que é o soberano, que governa todas as coisas e circunstâncias. Aquele que é eterno, que existe desde sempre e para sempre. Você está querendo agradar pessoas que hoje nascem e amanhã morrem, quando você deveria estar buscando agradar aquele que é eterno e que é o autor da sua vida e sustentador da sua vida e que é aquele que tem poder para determinar o tanto de dia que você vai viver. Minha irmã, busque prazer em Deus. Não se contente com pouco. Não viva uma vida miserável. Não se contente com pouco. Não viva uma vida miserável quando Deus já te deu tudo o que é necessário para se ter uma vida abundante.
Não coloque a sua alegria nas coisas breves e passageiras desse mundo. Olha o que Jesus diz, pode passar a ler? Em João 10:10. Eu vim para que tenham vida. Uma vida rasa, xoxa, medíocre, miserável? Não. Uma vida pobre de satisfação? Não. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse vida em abundância não se refere só à abundância que nós teremos na glória, mas é algo para nós já desfrutarmos aqui e agora. Repito, o ímpio busca a sua felicidade nas coisas deste mundo, porque isso é tudo que ele tem. Mas nós temos a Cristo. Nós temos o próprio Deus. Agora, para ir para o nosso final, eu imagino que você deve estar se avaliando e pensando: caramba, se você for honesta consigo mesma, você deve estar pensando: eu me vejo nessa situação. Eu acho que eu estou buscando mais as coisas deste mundo do que Deus nessa área da minha vida aqui. Espero que o Espírito Santo esteja te incomodando, porque o Senhor não nos permite viver uma vida de negligência, de desrespeito, de pecado em paz. E esse é o papel do Espírito Santo, nos incomodar, nos cutucar. Então, se você está se vendo nessa situação, não se desespere. Saiba que em alguma medida todas nós estamos nesse cenário, né? Porque ainda estamos vivendo em um mundo corrompido pelo pecado, ainda estamos debaixo de um corpo e de uma mente que tem ainda a corrupção do pecado. Então presta atenção no norte que eu vou te dar sobre como você começa a mudar essa situação. Não basta saber, tem que praticar, não é verdade? Ouvir e não colocar em prática é a mesma coisa que olhar no espelho e logo esquecer o que você viu lá, tá bom? Primeiro, se você não tem certeza ainda da sua salvação, eu quero te dizer uma coisa. Hoje é o dia da sua salvação, tá? Em Romanos 3:23 diz que você é pecadora e por causa do seu pecado você está separada, afastada de Deus. Deus é santo e Ele não se relaciona com o pecado, tá bom? Em João 3:17 diz que Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo não para condenar você, mas para salvar você. Em Efésios 1:7 diz que pela morte de Jesus Cristo na cruz, você é liberta, ou seja, seus pecados são perdoados. E isso é a maravilhosa graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Graça é um favor, um presente que você recebe sem merecer. Se você é mãe, principalmente de criança pequena, como no caso, às vezes você precisa lembrar de exercitar graça para o seu filho. Porque às vezes o seu filho vai lá, te desobedece, te ofende, te insulta, te peita. E eu preciso lembrar que nem sempre é só disciplina. Às vezes eu preciso agir com graça e dar a ele um favor que ele não merece. Dar a ele um presente que ele não merece. Para mostrar para ele que foi isso que Cristo fez por ele. Foi isso que Deus fez por nós. Graça, um favor imerecido. Nós ofendemos a Deus, fomos nós que colocamos ali Cristo na cruz. Na cruz, Jesus recebeu de Deus o castigo pelo seu e pelo meu pecado, e por causa disso a justiça de Deus foi satisfeita. Precisava haver uma disciplina, uma punição para cada pecado. E Cristo recebeu cada punição. Não teve punição, não teve pecado que nenhum de nós cometemos, que Deus só fez vista grossa, Cristo não sofreu na cruz, passou batido. Não. Cada um deles foi pago por Jesus na cruz. A pena foi cumprida e Deus agora perdoa os seus pecados. Deus já providenciou tudo o que você precisa para ter seus pecados perdoados, para sair das trevas e ir para a luz, para ser liberta dos enganos deste mundo que jaz no maligno. Agora o que você precisa fazer, você que não tem certeza da sua salvação, é reconheça que você é pecadora. Confesse os seus pecados para Deus, coloque toda a sua confiança em Jesus, crendo, aceitando, vivendo na confiança de que Jesus
já pagou o preço pelos seus pecados e por isso Deus te aceita ao lado dele. Porque agora, quando ele olha para você, ele não vê mais os seus pecados. Agora ele vê o sangue puro e santo de Jesus cobrindo você. E Hebreus 3, 7, 8 diz que hoje, ao ouvir a voz de Deus, você não deve endurecer o seu coração. E para você, minha irmã em Cristo, que tem certeza da sua salvação, que por meio da salvação em Jesus Cristo já recebeu a plenitude da riqueza que há em Deus, já tem acesso àquele que é a fonte da plena alegria e do eterno prazer, mas ainda vive mendigando as migalhas de alegrias que as coisas deste mundo podem te dar. Eu quero dizer para você que você está pecando ao desprezar a Deus e ansiar pelas coisas deste mundo. E em 1 João 9 diz que você deve confessar o seu pecado já para Deus. Em Romanos 12, 1 e 2 diz que você não deve se sacrificar pelas coisas deste mundo. Pelo contrário, você deve se sacrificar para agradar a Deus, para se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, pois assim você estará cultuando a Deus intencionalmente e racionalmente com a sua vida diária, não só com as 2 horas de culto que a gente tem de domingo à noite. Ou seja, você não pertence mais a este mundo que jaz no maligno, isso é uma bênção, aleluia! Você não pertence mais a este mundo que jaz no maligno, que sofre debaixo do governo e da influência de Satanás. Agora você pertence a Deus e o seu lugar é o reino dos céus. Logo, não é o mundo que vai dizer como você deve viver, meu anjo. Agora quem diz como você deve viver é Deus, por meio do que Ele deixou escrito na sua palavra. Minha irmã, ouça menos suas amigas do trabalho ou da vizinhança. Ouça menos as propagandas e programas da televisão. Siga menos as influenciadoras das redes sociais. Peça menos conselhos àquelas pessoas que às vezes vivem perto de você, mas que elas nem se importam com Deus. E vá para Deus. Abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, medite no que está escrito na sua Bíblia, peça a ajuda do seu pastor e das suas irmãs piedosas, aquelas irmãs que mostram maturidade na fé e sabem discernir adequadamente o que a Bíblia diz. Ouça menos este mundo e ouça mais a Deus. O texto de Romanos 12 também diz que você não deve seguir os padrões deste mundo. Deus te libertou das amarras deste mundo, do estilo de vida destrutivo que este mundo te obriga a viver. Deus te libertou dos pensamentos cheios de ansiedade e angústias que este mundo semeia em você. Deus te libertou dos desejos vazios e passageiros que este mundo te vende como se fosse tudo que você precisava. Foi para a liberdade que Cristo te libertou e agora você não precisa mais ser influenciada por este mundo. Agora você pode e deve influenciar este mundo, vivendo na contramão e testemunhando da vida abundante que há em Cristo. Pense, reflita e anote essas 3 perguntinhas aqui. Por que você faz o que você faz? Por que você fala o que você fala? Por que você pensa o que você pensa? Por que você faz o que você faz? Por que você fala o que você fala? Por que você pensa o que você pensa? Você sabe responder essas perguntas usando a Bíblia? Olha, Jéssica, eu falo o que eu falo porque em tal lugar a Bíblia diz que eu devo falar assim. Eu ajo como eu ajo porque em tal texto da Bíblia diz que eu devo agir assim. Eu penso como eu penso porque a Bíblia me ensina na passagem tal que é assim que eu devo pensar como um filho de Deus. Por que você faz o que você faz? Por que você fala o que você fala? Por que você pensa o que você pensa? É porque todo mundo faz? É porque foi assim que você aprendeu quando criança? E agora, mesmo sendo adulta, você continua imitando isso como quando você era criança, sem discernimento e maturidade alguma? É porque você tem medo de ser suficiente? De ser diferente? É porque você não quer ser rejeitada pelas pessoas?
É porque você tem mais medo das pessoas que hoje nascem e amanhã morrem do que medo, temor do Deus eterno? Ou é porque você tem preguiça de aprender o que Deus diz e prefere passar o seu tempo livre na frente do Netflix, do Instagram, do TikTok, ou cuidando da vida alheia na rua ou no grupo do WhatsApp? Repito, o ímpio busca sua felicidade nas coisas deste mundo porque isso é tudo que ele tem. Não viva uma vida miserável e medíocre quando Deus já providenciou para você uma vida abundante. E eu não estou aqui fazendo propaganda para a teologia da prosperidade, mas eu estou afirmando que Deus preenche plenamente o vazio da nossa alma. Ele é a fonte da plena alegria e do eterno prazer. Paulo aprendeu que a graça de Deus bastava para ele e que ele poderia desfrutar de contentamento, satisfação em toda e qualquer circunstância, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na liberdade ou na privação, na abundância ou na escassez, no aplauso e nas vaias, no elogio e nas críticas, na dor e no prazer. O meu dever e o seu dever como cristãs é ser o mais feliz possível. Olha que interessante, às vezes a gente acha que isso é errado, né? Não! A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar, aprender a estar contentes. Isso significa que nosso dever é ser o mais feliz possível, porque isso glorifica a Deus. Isso dá testemunho de como somente em Deus nós podemos descobrir e desfrutar de plena alegria e eterno prazer. Quanto mais felizes, satisfeitas em Deus nós somos, mais capazes nós seremos de amá-lo corretamente e de anunciar o seu nome para esse mundo. Assim como Paulo, nós também devemos nos dedicar em aprender dia após dia, forçando o nosso corpo e a nossa alma a buscar prazer em Deus e a estar contente em toda e qualquer situação, porque sabemos que, último slide, pode passar ele, por favor, sabemos que não há nada que seja melhor do que Deus. Não há vale tão escuro que não possa ser invadido pela luz do Senhor. Não há buraco tão fundo que a mão de Deus não possa nos alcançar e nos consolar e nos sustentar. Não há alegria tão grande que a presença de Deus não possa superabundar. Deus é a fonte da plena alegria e do eterno prazer. E graças a Cristo, nós podemos desfrutar disso desde agora e para sempre. Se você quiser depois estudar mais sobre isso, começar a dar pequenos passos em direção a entender mais sobre isso, você entendeu que você não tem buscado sua satisfação em Deus, você tem buscado nas coisas deste mundo, e você se arrepende disso, e você quer começar a ir na direção contrária do que você está vivendo até hoje. Eu tirei esse estudo aqui desse livrinho, livro curto, gente, mas se você ver, tá cheio de anotação, porque ele é muito prático. Plena satisfação em Deus, Deus glorificado e a alma satisfeita, John Piper. Uma indicação aí para você já chegar em casa e começar a dar passos na direção correta, não ficar só aqui o que nós estamos falando, tá bom? Vamos orar? Papai do céu, muito obrigada por ti mesmo, mais do que qualquer coisa. Obrigada por ti mesmo. Obrigada porque o Senhor providenciou na cruz, em Cristo Jesus, a salvação, o perdão dos nossos pecados, a reconciliação consigo mesmo. O Senhor quis nos dar a ti mesmo, a si mesmo, porque o Senhor sabe que o Senhor é o melhor que há neste mundo. E o Senhor quis nos dar a si mesmo para que nós pudéssemos desfrutar de plena alegria. E eu te louvo por isso, Pai. Estamos no momento de confraternização, estamos no período onde antecede o Natal. E, Senhor,
Que a nossa alegria nessa época do ano não esteja em ter o presente que a gente tanto queria, em ter as pessoas que a gente tanto queria no dia do Natal, em conseguir comprar a roupa que nós tanto queríamos. Não, Senhor, nos livra desses desejos pequenos, vazios. Que a nossa alegria nesta época e em toda a nossa vida esteja em estar cada vez mais em comunhão, pertinho, lado a lado do Senhor, sentindo quase que de maneira palpável a sua presença. Nos ajude, Senhor, a amar menos este mundo e amar mais o Senhor. Senhor, o Senhor é suficiente para nós. Nos ajude a não só saber disso racionalmente, mas a viver e experimentar isso dia após dia na nossa vida, Senhor. Obrigada, porque o Senhor foi quem preparou essa mensagem para hoje, porque o Senhor quer nos acordar, quer nos ensinar, quer nos tirar de uma vida medíocre e nos dar o desfrutar de uma vida abundante, que foi para isso que Cristo veio. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Corrija os nossos passos errados, Senhor. Nos guie pelo caminho eterno. Que a nossa vida glorifique ao Senhor, Pai. É o que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém.